Olá, amigos do canal Resolvendo. Chegamos ao final da série de áudios do Estatuto da Universidade de São Paulo. Aqui você acompanha do artigo 74 até o final dessa legislação. Lembre-se de que você poderá acompanhar essa playlist completa aqui no nosso canal. Vamos nessa? Capítulo 4. Das qualificações universitárias. Artigo 74. A universidade expedirá diplomas, títulos e certificados para documentar a habilitação em seus diversos cursos e disciplinas. Parágrafo único. A qualificação universitária far-se-á por meio da outorga de 1. Diploma, após a conclusão de um currículo de graduação. 2. Título de mestre. 3. Título de doutor. 4. Título de livre docente. 5. Certificados. A. De aprovação em disciplinas. B. De conclusão dos cursos referidos no inciso 3 do artigo 59. Artigo 75. A universidade procederá à revalidação de diplomas estrangeiros, observadas as condições fixadas na lei. Alterado pela Resolução nº 4.594/1998. Título 7. Da atividade docente. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 76. O desempenho das atividades docentes, obedecido ao princípio de integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, far-se-á dentro das seguintes categorias docentes, inalterado pela Resolução nº 5.529/2009. 1. Professor doutor. 2. Professor associado. 3. Professor titular. Parágrafo 1º. Na categoria inicial, de professor doutor, e a final, de professor titular, constituem cargos. Parágrafo 2º. Na categoria de professor doutor terá os níveis professor doutor 1 e professor doutor 2 e a categoria de professor associado terá os níveis professor associado 1, professor associado 2 e professor associado 3. Parágrafo 3. Decorridos, preferencialmente, 5 anos de permanência de nível na carreira docente, poderá ser pleiteada a avaliação de mérito por professor doutor 1 para ascender a professor doutor 2, por professor associado 1 para professor associado 2, e por professor associado 2 para professor associado 3. Parágrafo 4º. A solicitação deverá ser na forma de memorial circunstanciado encaminhado para avaliação por intermédio da diretoria da unidade e com a ciência da chefia do departamento ou equivalente. Parágrafo 5º. A avaliação será realizada nos termos do parágrafo único do artigo 78, conforme regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Universitário. Parágrafo 6º. Cumpridos os requisitos exigidos, o professor doutor 1 e os professores associados 1 e 2 poderão ascender, respectivamente, aos níveis de professor associado 1 e professor titular, sem a obrigatoriedade de passar por todos os níveis da carreira. Parágrafo 7º. A universidade providenciará, anualmente, ouvidas as congregações e após aprovação do Conselho Universitário, a remessa ao Poder Legislativo dos projetos de lei de criação de cargos. Parágrafo 8º. A universidade poderá, mediante contrato por tempo determinado, admitir portadores de diploma de graduação ou título de mestre, nos termos de regulamentação específica, aprovada pelo Conselho Universitário. Artigo 77. O provimento do cargo de professor doutor será feito mediante concurso público. Parágrafo único. O candidato ao concurso para provimento do cargo de professor doutor deverá ser portador, no mínimo, do título de doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. Artigo 78. Os candidatos aos concursos de professor doutor e professor titular, bem como a livre docência, deverão apresentar memorial circunstanciado e comprovar as atividades realizadas. Alterado pela Resolução nº 5.529/2009. Parágrafo único. Na avaliação do memorial para livre docência e progressão de nível na carreira docente deverão ser consideradas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, preferencialmente nos últimos 5 anos, acrescido pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 79. São as seguintes as provas para concurso de professor doutor. 1. Prova pública de arguição e julgamento do memorial. 2. Prova didática. 3. Outra prova, a critério da unidade. Artigo 80. O provimento do cargo de professor titular será feito mediante concurso público. Alterado pela Resolução nº 5.529/2009.
Parágrafo 1º. O candidato ao concurso para provimento do cargo de professor titular deverá ser portador do título de livre-docente outorgado pela USP ou por ela reconhecido ou, a juízo de 2/3 dos membros da congregação, especialista de reconhecido valor, desde que não pertença a nenhuma categoria docente da USP. Parágrafo 2º. O concurso a que se refere o presente artigo compreenderá: 1. Julgamento dos títulos. 2. Prova pública oral de erudição. 3. Prova pública de arguição. Parágrafo 3º. Na prova de erudição constará disposição sobre tema de livre escolha do candidato, pertinente ao programa publicado no edital, alterado pela Resolução 8047/2020. Parágrafo 4º. Na prova de arguição destina-se à avaliação geral da qualificação científica, literária ou artística do candidato, de acordo com o que dispuserem os regimentos das unidades. Artigo 81. A USP manterá a instituição da livre-docência, independentemente de vinculação à atividade acadêmica na universidade. Artigo 82. O título de livre-docente será outorgado mediante concurso público que compreenderá: 1. Prova escrita. 2. Defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela. 3. Prova pública de arguição e julgamento do memorial. 4. Na avaliação didática. Parágrafo 1º. A critério da unidade, poderá ainda ser realizada outra prova. Parágrafo 2º. Na prova de que trata o inciso 4º deste artigo destina-se a avaliar a capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático. Artigo 83. Os candidatos ao título de livre-docente deverão ser portadores do título de doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. Artigo 84. O professor doutor portador do título de livre-docente outorgado pela Universidade de São Paulo ou por ela reconhecido passará ao nível de professor associado 1, alterado pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 85. Suprimido pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 86. A universidade poderá, em caráter excepcional, contratar, por prazo determinado, professor colaborador, especialista de reconhecidos méritos, portador ou não de titulação universitária. Artigo 87. Professores de outras instituições de ensino superior, portadores, no mínimo, do título de doutor ou equivalente, poderão ser admitidos na USP como professores visitantes. Capítulo 2. Do regime de trabalho. Artigo 88. No regime preferencial de trabalho da atividade docente será o da dedicação integral à docência e à pesquisa, (ARDIP). Artigo 89. O docente INDIP obriga-se a manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, com atividade permanente na unidade respectiva, ocupando-se exclusivamente com trabalhos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade, admitindo-se a necessária flexibilidade no desempenho de atividades de interesse da universidade, que não prejudiquem o exercício regular da função. Parágrafo único. As acumulações e a percepção de direitos autorais, bem como a participação remunerada em convênios, assessorias e serviços assistenciais, de docentes sujeitos ao RDID, serão regulamentadas pelo Conselho Universitário em legislação específica. Artigo 90. Tendo em vista os interesses da USP, poderão ser admitidos docentes em regime de turno completo e em regime de turno parcial. Artigo 91. A Comissão Especial de Regimes de Trabalho, a que se refere o inciso X do artigo 34, incumbe analisar as admissões de docentes, opinar acerca do regime de trabalho, orientar e coordenar a aplicação da legislação pertinente, bem como zelar pelo cumprimento das respectivas obrigações. Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput deste artigo opinará após manifestação circunstanciada do Conselho do Departamento, ouvida a congregação. Título 7. A da atividade dos servidores técnico-administrativos. Acrescido pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 91. A atividade dos servidores técnico-administrativos será regida por carreira, definida por regulamentação própria. Acrescido pela Resolução nº 5.529/2009. Título 8. Das dignidades universitárias. Artigo 92. A universidade poderá conceder o título de doutor honoris causa. 1. A personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham contribuído, de modo notável, para o progresso das ciências, letras ou artes. 2. Aos que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade, o país, ou prestado relevantes serviços à universidade. Parágrafo único. A concessão do título dependerá de proposta fundamentada de congregação ou de membro do Conselho Universitário e deverá ser aprovada por 2/3 dos componentes deste colegiado.
Artigo 93. A universidade e as unidades poderão conceder o título de professor emérito a seus professores aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas e de pesquisa ou contribuído, de modo notável, para o progresso da universidade. Parágrafo único. A concessão do título dependerá de aprovação de 2/3, respectivamente, dos componentes do Conselho Universitário ou das congregações. Título 9. Disposições gerais. Artigo 94. Cabe aos corpos docente, discente e de servidores não docentes manter a fiel observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da universidade. Artigo 95. A Assembleia Universitária, constituída nos termos do inciso 5 do artigo 36, poderá ser convocada pelo reitor como órgão de caráter consultivo. Alterado pela Resolução 6.753/2014. Artigo 96. Nos cálculos de porcentagens para a escolha de representações, os números fracionários que incluírem decimal igual ou superior a 5 serão aproximados para o número inteiro imediatamente superior. Artigo 97. Nas eleições para a representação do corpo docente nos conselhos de departamento e congregações, cada eleitor poderá votar em apenas um nome. Artigo 98. Os representantes docentes de que trata o artigo 25 não poderão pertencer a mais de um conselho central. Alterado pela Resolução nº 4.972/2002. Artigo 99. Constituem o corpo discente da universidade os estudantes matriculados regularmente em cursos de graduação ou de pós-graduação. Artigo 100. Na universidade e nas unidades, os estudantes poderão organizar-se em entidades tais como o Diretório Central de Estudantes, diretórios setoriais, grêmios e centros acadêmicos. Artigo 101. A representação discente dos servidores nos colegiados não poderá ser exercida por membros do corpo docente da universidade. Artigo 102. Os colegiados da USP somente poderão deliberar, em primeira e segunda convocações, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. Em terceira convocação as decisões serão tomadas com qualquer número. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que este estatuto exija quórum especial. Artigo 103. Cada membro eleito dos colegiados da universidade, unidades, museus, órgãos de integração e órgãos complementares será substituído em suas faltas, impedimentos ou, no caso de vacância, pelo respectivo suplente. Alterado pela Resolução nº 5.900/2010. Artigo 104. O regimento de cada unidade disporá sobre a reavaliação quinquenal de todos os docentes no que se refere às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão de serviços, respeitado o disposto no Regimento Geral. Título 10. Disposições transitórias. Artigo 1º. O presente Estatuto entrará em vigor no primeiro dia do mês imediatamente seguinte ao de sua publicação. Artigo 2º. Até que seja promulgado novo Regimento Geral, e ouvida a Comissão de Legislação e Recursos, fica o reitor autorizado a baixar, ad referendum do Conselho Universitário, atos normativos necessários para preencher eventuais lacunas na legislação aplicável à USP. Parágrafo 1º. Por proposta aprovada pelas unidades, órgãos de integração e órgãos complementares, poderá o reitor, mediante aprovação do Conselho Universitário, baixar normas regulamentares específicas. Parágrafo 2º. As normas previstas no parágrafo anterior terão validade até a aprovação dos respectivos regimentos. Artigo 3º. Enquanto não forem aprovados os regimentos das unidades, os colegiados previstos nos artigos 45 e 54 deste Estatuto terão suas composições disciplinadas pelas respectivas congregações, mediante resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário. Artigo 4º. Com a promulgação deste Estatuto continuarão em vigor, até seu término, os mandatos do reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor de unidade, chefes de departamento e respectivos suplentes. Parágrafo único. O disposto no parágrafo 3º do artigo 46 não se aplica aos detentores de mandatos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 4º. Na primeira eleição realizada segundo o sistema de inscrição prévia de chapas, o mandato do vice-reitor somente terá início por ocasião da vacância ocasionada por morte, renúncia ou pelo término do mandato de seu ocupante. Incluído pela Resolução nº 6.637/2013. Artigo 4b. A primeira eleição de diretor e vice-diretor segundo o sistema de inscrição prévia de chapas ocorrerá por ocasião do encerramento do mandato do diretor em exercício na data de entrada em vigor da presente disposição. Acrescido pela Resolução 7.140/2015. Parágrafo 1º. Na ocasião mencionada no caput,
caso não coincidentes os mandatos dos atuais diretor e vice-diretor, o mandato do vice-diretor eleito na primeira eleição realizada em chapas somente terá início por ocasião da vacância ocasionada por morte, renúncia ou pelo término do mandato de seu ocupante. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o mandato do primeiro vice-diretor eleito segundo o sistema de inscrição prévia de chapas será limitado ao do diretor com o qual foi eleito. Parágrafo 3º. Se, antes do encerramento do mandato do último diretor eleito segundo a sistemática anterior à da eleição em chapas, ocorrer a vacância da função de vice-diretor, será realizada eleição exclusiva para esta função. Acrescido pela Resolução 7.287/2016. Parágrafo 4º. A eleição mencionada no parágrafo 3º será realizada em até 2 turnos, com inscrição prévia de candidaturas individuais, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 46, no que for compatível. Acrescido pela Resolução 7.287/2016. Parágrafo 5º. O mandato do vice-diretor escolhido nos termos do parágrafo 3º será limitado ao término do mandato do diretor. Acrescido pela Resolução 7.287/2016. Artigo 4c. Na primeira eleição de chefe e vice-chefe de departamento, segundo o sistema de inscrição prévia de chapas, ocorrerá por ocasião do encerramento do mandato do chefe em exercício na data de entrada em vigor da presente disposição. Acrescido pela Resolução 7.142/2015. Parágrafo 1º. Na ocasião mencionada no caput, caso não coincidentes os mandatos dos atuais chefe suplente, o mandato do vice-chefe eleito na primeira eleição realizada em chapas somente terá início por ocasião da vacância ocasionada por morte, renúncia ou pelo término do mandato do atual suplente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o mandato do primeiro vice-chefe eleito segundo o sistema de inscrição prévia de chapas será limitado ao do chefe com o qual foi eleito. Parágrafo 3º. Se, antes do encerramento do mandato do último chefe eleito segundo a sistemática anterior à da eleição em chapas, ocorrer a vacância da função de suplente do chefe, será realizada eleição exclusiva para a função de vice-chefe, nos termos do artigo 55, no que for compatível. Parágrafo acrescido pela Resolução 7.287/2016. Parágrafo 4º. O mandato do vice-chefe escolhido nos termos do parágrafo 3º será limitado ao término do mandato do chefe. Parágrafo acrescido pela Resolução 7.287/2016. Artigo 4d. Na primeira eleição em chapas, pela congregação, de presidente e vice-presidente das comissões previstas nos artigos 48 a 50 ocorrerá por ocasião do encerramento do mandato do presidente em exercício na data de entrada em vigor da presente disposição. Acrescido pela Resolução 7.141/2015. Parágrafo 1º. Na ocasião mencionada no caput, caso não coincidentes os mandatos dos atuais presidente e suplente, o mandato do vice-presidente eleito na primeira eleição realizada em chapas somente terá início por ocasião da vacância ocasionada por morte, renúncia ou pelo término do mandato do atual suplente. Parágrafo 2º. Se, antes do encerramento do mandato do atual presidente, esgotar-se o mandato do atual suplente, proceder-se-á à escolha exclusiva de vice-presidente, a ser realizada nos termos das disposições constantes do artigo 48, no que for compatível. Parágrafo 3º. O mandato do vice-presidente escolhido nos termos do caput do parágrafo 2º será limitado ao término do mandato do presidente. Parágrafo 4º. Os mandatos do presidente e do vice-presidente escolhidos nos termos do caput serão limitados ao término do mandato ou primeiro biênio do mandato do diretor em exercício. Alterado pela Resolução 7.154/2015. Artigo 5º. No prazo de 30 dias, a partir da vigência deste Estatuto, o reitor submeterá ao Conselho Universitário, para homologação, os nomes dos pró-reitores. Artigo 6º. Os membros integrantes dos Conselhos de Departamento, referidos no artigo 54, deverão ser eleitos até 40 dias após a entrada em vigor do presente Estatuto. Parágrafo único. Realizada a eleição prevista no caput deste artigo, extinguem-se os mandatos dos atuais membros. Artigo 7º. Os membros da congregação de cada unidade, referidos nos incisos 6, 8 e 9 do artigo 45, deverão ser eleitos entre 41 e 60 dias a partir da vigência deste Estatuto. Parágrafo único. Realizada a eleição prevista no caput deste artigo, extinguem-se os mandatos dos atuais membros docentes e discentes. Artigo 8º. Com a promulgação deste Estatuto continuarão em vigor, até seu término, os mandatos dos membros titulares e suplentes do Conselho Universitário a que se referem os incisos 5, 6, 8, 9, 10, 12 a 17 do artigo 15. Artigo 9º. Os representantes dos professores adjuntos e professores livre-docentes terão seus mandatos preservados até a instalação do Conselho Universitário.
Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Universitário, referidos nos incisos 7, 11 e 18 do artigo 15, serão eleitos entre 61 e 80 dias a partir da vigência deste Estatuto. Parágrafo 2º. A representação dos professores titulares e dos professores associados, necessária para cumprir a exigência do inciso 8 do artigo 15, será eleita no prazo indicado no parágrafo anterior. Artigo 10. O Conselho Universitário, com a composição prevista no artigo 15, será instalado após decorridos 81 a 95 dias da vigência do presente Estatuto. Parágrafo único. Enquanto não for instalado na forma indicada neste artigo, o Conselho Universitário se reunirá e deliberará com a Constituição anterior à publicação do presente Estatuto. Artigo 11. Na primeira reunião anual do Conselho Universitário com sua nova composição serão eleitos os membros das comissões permanentes a que se refere o artigo 19, bem como um representante do mencionado Conselho no grupo de planejamento setorial. Artigo 12. Os Conselhos Centrais, referidos no inciso 2º do artigo 14, serão instalados no prazo de 90 a 120 dias após a entrada em vigor do presente Estatuto. Artigo 13. A representação das unidades nos Conselhos Centrais, a que se refere o inciso 1 do artigo 25, será exercida provisoriamente pelos atuais presidentes ou coordenadores das comissões correspondentes de cada unidade. Parágrafo único. Nas unidades em que não houver comissões correspondentes a todos os Conselhos Centrais, previstos nos itens 1 a 4 do inciso 2 do artigo 14, a congregação indicará um docente para cada conselho em que não esteja representada. Artigo 14. No prazo de 180 dias os Conselhos Centrais deverão elaborar os seus regimentos e submetê-los ao Conselho Universitário. Parágrafo único. Em seus regimentos, os Conselhos Centrais deverão fixar as normas gerais para o funcionamento das comissões correspondentes das unidades. Artigo 15. No prazo de 180 dias, a partir da vigência deste Estatuto, as unidades deverão instalar o Conselho Técnico-Administrativo. Parágrafo único. Com a instalação do Conselho Técnico-Administrativo será extinto, nas unidades em que existir, o Conselho Interdepartamental. Artigo 16. Os professores livre-docentes e professores adjuntos passarão a professores associados. Parágrafo 1º. A remuneração devida ao professor associado será equivalente à do professor adjunto. Parágrafo 2º. Nos concursos para professor titular, a aprovação prévia em concurso de professor adjunto será considerada título adicional. Artigo 17. A correspondência entre as categorias docentes previstas neste Estatuto e a anterior será a seguinte: situação anterior, situação nova. Professor titular, professor titular. Professor adjunto, professor associado. Professor livre-docente, professor associado. Professor assistente doutor, professor doutor. Professor assistente, assistente. Auxiliar de ensino, auxiliar de ensino. Artigo 18. Os professores assistentes efetivos continuarão a pertencer à carreira docente. Artigo 19. Fica assegurado aos professores assistentes contratados, em exercício na USP na data da publicação deste Estatuto, o direito à inscrição ao concurso público de títulos e provas, para efeito de efetivação no cargo de professor assistente. Artigo 20. Ao candidato inscrito a concurso para cargo ou função docente com editais publicados anteriormente à vigência deste Estatuto, fica assegurado o direito de realizá-lo nos termos da legislação em vigor na data da abertura das inscrições. Artigo 21. Na data da publicação deste Estatuto são as seguintes as unidades, órgãos de integração, órgãos complementares e entidades associadas da USP. 1. Unidades. Na capital. 1. Escola de Comunicações e Artes. 2. Escola de Educação Física. 3. Escola de Enfermagem. 4. Escola Politécnica. 5. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 6. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 7. Faculdade de Direito. 8. Faculdade de Economia e Administração. 9. Faculdade de Educação. 10. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 11. Faculdade de Medicina. 12. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. 13. Faculdade de Odontologia. 14. Faculdade de Saúde Pública. 15. Instituto Astronômico e Geofísico. 16. Instituto de Biociências. 17. Instituto de Ciências Biomédicas. 18. Instituto de Física. 19. Instituto de Geociências. 20. Instituto de Matemática e Estatística. 21. Instituto Oceanográfico. 22. Instituto de Psicologia.
23. Instituto de Química. Em Bauru. 1. Faculdade de Odontologia de Bauru. Em Piracicaba. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Em Ribeirão Preto. 1. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 2. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 3. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 4. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 5. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Em São Carlos. 1. Escola de Engenharia de São Carlos. 2. Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. 3. Instituto de Física e Química de São Carlos. 2. Órgãos de integração. 1. Museus. A. Museu de Arqueologia e Etnologia. B. Museu de Arte Contemporânea. C. Museu Paulista. D. Museu de Zoologia. 2. Institutos especializados. A. Centro de Biologia Marinha. B. Centro de Energia Nuclear na Agricultura. C. Instituto de Eletrotécnica e Energia. D. Instituto de Estudos Avançados. I. Instituto de Estudos Brasileiros. 3. Órgãos complementares. 1. Hospital Universitário. 2. Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Labiopalatais. 4. Entidades associadas. 1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. 2. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 3. Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. 4. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 5. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Artigo 21-A. No caso da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, excepcionalmente, a congregação poderá ser ampliada na sua composição com a inclusão de 12 membros docentes da universidade, dos quais 6 serão indicados pelo Conselho Universitário e 6 pelo reitor, para um período de 4 anos. Acrescido pela Resolução nº 5.250/2005. Artigo 21-B. Os atuais professores doutores equivalentes ao nível 1, ocupantes de cargos efetivos, com mais de 5 anos decorridos desde a primeira admissão como professor doutor, poderão, quando da entrada em vigor desta resolução, pleitear avaliação para progressão ao nível de professor doutor 2, nos termos do artigo 76. Acrescido pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 21-C. Os atuais professores associados equivalentes ao nível 1, ocupantes de cargos efetivos, com mais de 5 e 10 anos decorridos desde o ingresso na categoria de professor associado, poderão, quando da entrada em vigor desta resolução, pleitear avaliação para progressão aos níveis de professor associado 2 e professor associado 3, respectivamente, nos termos do artigo 76. Acrescido pela Resolução nº 5.529/2009. Artigo 21-D. Os direitos vigentes dos atuais professores das categorias de assistente auxiliar de ensino ficam garantidos, bem como suas representações nos órgãos e colegiados universitários. Acrescido pela Resolução nº 5.529/2009.